Boa tarde, meninas. Bem-vindas a mais uma aula, onde hoje vamos aprender as cores do outono. Já que estamos no outono, vamos aprender sobre essas cores. E vamos trabalhar em cima das flores, das folhas de monstera. Fica muito lindo com as cores de outono. Já mostrei aqui em outra aula, né? As folhas de monstera nos tons verde com luz e gota. Provavelmente vocês vão lembrar dessa aula que tem ali gravada também. O que eu tô fazendo? Eu tô só tirando as minhas bonequinhas, ó, que eu vou usar as bonequinhas. Tô tirando elas da água e dando uma secadinha. Deixei elas dentro de um pote um pote de sorvete com água. Então, assim, o que a gente vai fazer é isso aqui, ó. Eu vou usar 5 folhas, tá? Só que aqui, ó, eu já fiz essa que eu mostrei no grupo, lá do WhatsApp. Essa aqui eu fiz ontem. Então, eu vou retocar toda essa lateral ainda e vou pintar atrás. Só que eu vou montar a penquinha dela pronta. E depois eu vou fazer os retoques, né? E vou deixar ela totalmente pronta daí, com o acabamento atrás também. Atrás eu vou fazer uma cor só. Provavelmente vai ser ou no marrom ou no betume marrogane, tá? Então, vamos lá para mais uma aula. Vou descer aqui vocês e mostrar como que eu fiz. Porque eu já dei um fundo, tá? O fundo eu dei ontem à noite, quando eu preparei essa daqui para mostrar para vocês o que seria hoje a aula de vocês, tá? Então, vou descer aqui o celular. Olha só. Então, tá aqui, ó. As 4 folhas, né? Porque essa aqui vai compor aqui junto. Então, assim, aqui, ó, eu passei de fundo 2 vezes mineral. Eu não vou usar pincel. O único pincel que eu vou usar é este aqui, quando a peça estiver pronta, só para fazer essa parte aqui de cima, ó, tá? Essa parte aqui de cima é feito com esse pincelzinho aqui, tá? O restante, fiz tudo com a bonequinha, aquela que eu mostrei pra vocês, né? Que é dessa espuma aqui, ó. Aqui tá a espessura da espuma, ó. Fininha. Amarrei aqui, ó, com sisal. E transforma, a gente chama isso aqui de bonequinha. Alguns chamam de buchinha. Eu chamo de bonequinha, tá? Então, eu tenho aqui, ó, 3 tamanhos maiores que eu fiz. E tenho essas duas aqui. Essa é bem piquitucha. E tem essa aqui também, é pequena, mas não tão pequena quanto essa. E eu tenho mais algumas guardadas, tá? Dessas maiores. Mas hoje eu vou usar essas aqui, que são os tons que eu tô usando, que são 5 cores. Que eu vou usar pra trabalhar aqui, ó. Eu usei 5 cores. Fora as cores que eu usei, que são pra luz, tá? Vocês vão ver que aqui, ó, vai luz nas cores neon. Eu vou passar agora as tintas, os frascos das tintas com as cores, para deixar gravado aqui. Então, eu vou passar uma por uma a tinta que vai ser usada em toda essa técnica, tá? Então, aqui, vamos primeiro passar as tintas. Deixa eu só botar tudo aqui. E vou falar uma por uma a cor, que fica mais fácil para vocês compreenderem. Vocês viram ali que vou trabalhar com as bonequinhas, que não é pincel, no caso. E as tintas acrílicas são... Opa, desculpa. O mineral de fundo, que é esse fundo aqui, ó. Acrílica fosca mineral, usei no fundo. Aí, o que eu tenho de tinta, que não é envelhecedor, tá? Por isso que eu falo tinta, porque os betumes são envelhecedores. Cerâmica, acrílica fosca. Rústico, acrílica fosca. Siena natural, acrílica fosca. Gel envelhecedor ou Betume Colors.
Esse frasco aqui, ó, é modelo antigo ainda, tá? Esse aqui já é modelo mais recente. Esse aqui, ó, âmbar, a cor Betume Colors âmbar e Betume Colors amarelo indiano. Essa tinta aqui, até deixa eu falar sobre isso com vocês. Esse aqui, que é o frasco que tem o rótulo novo, ele é válido até 2025. Esse aqui, que é rótulo antigo, mas ele foi modificado na pandemia, eles fizeram rótulos novos, tá? Esse daqui foi válido até 2022, ou seja, ele está 2 anos vencido. Só que essa cor aqui eu uso bem pouco, tanto que ele está aqui em cima, ó. Tem tinta até aqui. Então, assim, se vocês têm tinta na casa de vocês também, eu acredito que sim, que já está com a data de validade vencida, não se preocupe. Dá para usar igual, o efeito será o mesmo. A não ser que ela esteja vencida e muito dura. Aí, o que que vocês fazem? Vocês colocam um pouco de tinta, um pouco de água, vão dosando a água e vão mexendo. Mas o ideal é que essa água não seja de torneira, que seja água mineral, água de garrafinha mesmo, ou água filtrada, ou água fervida. Porque o cloro que tem na água que a gente pega na torneira acaba apodrecendo a nossa tinta e o cheiro é horrível. Ela tem um cheiro muito ruim quando ela vence e tiver água dentro, que não seja filtrada. O cheiro é de podre mesmo. No caso aqui, ó, ele está 2 anos vencido e o cheiro dele está normal. Aqui não tem água, porque já é envelhecedor, mas o cheiro está normal, não alterou em nada. Então, eu me refiro às tintas, porque as tintas, quando vence, elas podem acabar ficando dura. Principalmente acontece com a PVA, tá? Aí você coloca a água, deixa ela na consistência que você gosta, porém usa água filtrada. Pode usar água da torneira? Pode. Até talvez uns 6 meses, 1 ano, essa tua tinta vai ficar com um odor normal. Mas depois ela vai começar a dar cheiro ruim, tá? Cheiro de podre. Então, o ideal é que você use a água filtrada, tá? Deixa eu só ver aqui que parece que tá um pouco escuro aqui. Mas acho que não. Então, vamos lá. Aqui não marca pra mim quanto tempo eu estou aqui, mas não faz mal. E pra luz, continuando, acrílica neon. Essa daqui é o amarelo limão. Esse frasco aqui é o frasco maior, que é o mesmo frasco, ó, do betume e o mesmo frasco da tinta acrílica. Mas a Acrylex tem uma caixinha que vem com 6 cores desse tamanho aqui, ó. A caixa tem esse desenho com essas cores que tá aqui no rótulo, é uma caixa com 6 frasquinhos desse tamanho, tá? Que daí vai ter esse alaranjado, vai ter o amarelo limão, vai ter o verde limão, vai ter o amarelo, desculpa, vai ter o vermelho, vai ter o pink, é o verde, amarelo limão, laranja, vermelho, pink, que é um pink, é 2 tons de pink, tá? É um pink bem aceso e um pink um pouco mais fechado. São 2 tons de pink. Mas é lindo, tá? É muito lindo essas cores. Pra você usar como luz, tá? Pra pintar não é legal. Por quê? Porque ela não cobre, ela não é pra isso, ela é mais pra luz, tá? Pode ser usado em luz na pintura em tecido, tanto quanto aqui, ó. Aqui eu usei, não sei se vai aparecer bem pra vocês, tá? Aqui embaixo, ó, eu usei esse amarelo limão. Olha a diferença, só que ele é tom por cima de outro tom. Então, ele modifica, mas ele dá essa luz linda aqui, ó. E aqui ao meio, eu usei o laranja, tá? Então, vamos lá. Vamos para o nosso processo de pintura.
Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer as 4, porque eu quero montar essa penca. Então, eu vou fazer todas as 4 ao mesmo tempo. Então, vocês vão pegando ali, ó, que eu vou fazer aqui, aí se surgir dúvida, eu vou fazendo todas elas, tá? Vou começar com a cor. Eu vou falando as cores conforme a sequência que eu vou fazer também, para quando ficar ali gravado, vocês entenderem qual é a cor que eu tô usando, tá? Eu já estou com elas aqui, ó, na bandejinha. Aí, eu vou pegar aqui, ó, minha espuminha, essa maiorzinha, pra trabalhar com o meu siena natural. Então, eu pego aqui, ó, eu não sei se essa cor vai chegar para as 4, mas enfim. Vou botar toda ela aqui na minha espuminha. Ó, dei uma matizada bem legal. E eu vou vir com siena natural, mais ou menos até aqui, ó. Eu não vou fechar a cor toda com o siena natural. Então, eu venho aqui, ó. Eu vou dando batidinhas, tá? A minha esponjinha está úmida. E eu pego aqui, as 2 primeiras partes da folha, eu fecho ela, tá? Olha só. Fechei aqui as 2 partes e aqui ficou uma leve sombra, não tem problema. Coloco de lado e venho na próxima. Faço o mesmo, as mesmas batidinhas, tá? Ó, e venho até aqui. O ideal é fechar os 2 primeiros. O que bater aqui, não tem problema, tá? Ó. Não tem problema o que bater um pouco ali pra baixo. Deixa de lado. Tenho mais 2 aqui. Vou com a mesma buchinha. Vou virando ela, porque às vezes ela tem um pouco mais de tinta de um lado. Conforme eu vou batendo, vai descarregando a minha tinta. A ideia é que a parte aqui de cima... Vou pegar mais um pouquinho ali na minha bandeja, porque sempre fica um resto na bandeja. Ainda mais que a minha bonequinha tá úmida, daí você consegue resgatar bem a tinta. Essa é a última, com a cor siena. E eu vou mostrar pra vocês que eu tenho uma outra, porque vocês sabem que tem no meu catálogo, né? Essas folhas aqui eu tenho 3 tamanhos, se eu não me engano, lá no catálogo. E eu vendo muito bem as folhas de mostera, as de costela de Adão. Tem uma saída bem boa. Aqui ficou um pouco mais claro, o que que eu faço? Pego mais um pouquinho, porque eu quero que fique mais ou menos o mesmo tom. E já pego um pouco a mais para deixar na bandeja, porque é bom você sempre deixar um pouquinho a mais da cor assim, ó, na bandeja, porque se precisar depois que você fez tudo, corrigir alguma coisa, você tá com a tua tinta ali para corrigir. Aqui também quero o último. Não vou pôr na água por enquanto, tá? Eu vou deixar aqui de lado, que eu sei que cor é aquela. E não vou mexer. Agora, eu vou trabalhar com a minha cor. Vou vir aqui, ó, na parte de baixo, um pouco com o meu tom cerâmica. Cerâmica também é tinta, tá? Cerâmica não é o betume ainda. Ainda é a tinta, ó. Peguei tudo que eu tinha aqui. E venho aqui, ó. Venho pela primeira, essa aqui são as outras, tá? Não precisa secar nesse estágio aqui. E vou vir aqui, ó. Nessa aqui, só que pode dar uma batidinha, ainda assim, no meu outro tom, fazendo uma sombra, pra ir entrando junto no tom do siena, tá? Não tem problema. A buchinha também está molhada. Venho aqui e faço isso. Só ali nesse... Vê que tá vindo aqui pra baixo, né?
mas não tem problema. Deixo a minha espuminha de lado também. Pego uma outra espuminha que eu tenho aqui, ó. Também é um pouquinho grandinha, tá? Não, vou pegar a menor. Porque agora, nesse tom aqui, ó, e nesse aqui de cima, eu vou bater um pouco do meu âmbar, que é o gel envelhecedor agora. Porque o gel envelhecedor, o efeito é bem diferente do que a tinta, tá? Deixa eu só vir mais pra cá, porque pra mim tá parecendo meio escuro, não sei se acho que é de como eu olho ali. Então, aqui, o que que eu vou fazer? Vou pegar esse meu âmbar, vou dar uma batidinha de leve aqui em cima no meu siena natural, ó. Só que essa batidinha, ela não é pra fechar, tá? Olha só. Aqui em cima no meu siena natural, eu vou dando umas batidinhas de leve, não fecho a cor, tá? Como se eu fosse fazer com a minha esponja marinha. Fiz lá, desço aqui e venho um pouco aqui para baixo do meu cerâmica. Por quê? Como o meu âmbar, ele se misturou com o meu siena natural, olha o efeito que ele deu aqui de degradê. Esse aqui, ó, é o efeito do âmbar misturado com siena natural e com cerâmica. Faço isso em todas elas, tá? Ali em cima eu já bati, então vou bater agora aqui e um pouco abaixo. Vamos pegar mais um pouquinho. Dá umas batidinhas aqui por cima, aqui também. E depois vem aqui. Aqui vem só um pouquinho, como eu fiz no outro ali. Aqui por cima, de novo uma batidinha. Aqui no meu cerâmica. E venho descendo aqui um pouco mais. Agora, a gente vai trabalhar com o tom. Deixa aqui de lado. Vamos trabalhar com amarelo indiano. Lindo esse tom, tá? Vou pegar a minha buchinha maiorzinha também. Vou bater o amarelo indiano aqui embaixo primeiro, ó. Eu vou bater ele aqui e vou subindo. Vou fazer o inverso do que eu fiz até agora. Até agora eu vim de cima para baixo. Agora eu vou com o meu amarelo indiano de baixo para cima. Então, eu fecho aqui, ó, aonde ainda estava branco, e vou dando batidinhas aqui para cima, ó. A minha buchinha também está úmida. Com esse amarelo indiano, eu vou quebrando um pouco dos outros tons. Deixa eu só erguer aqui para vocês verem. Ó. Aqui já com amarelo indiano. Aqui ainda não tem amarelo indiano, mas vê que aqui, ó, ela tá mais escurona que aqui. Aqui ele já vai acabando dando uma luz. Cada uma que eu for fazer, ó, eu vou passar aqui no meu amarelo indiano para pegar mais tinta. Por quê? Porque as outras tintas estão molhadas e elas vão alterando o tom da minha buchinha. Então, eu faço isso para não alterar aqui quando eu for fazer as outras peças. Essa técnica vocês podem usar como fundo
em qualquer trabalho que vocês queiram fazer, tá? Isso eu sempre falo aqui, quando a técnica dá para usar em outras partes ou não. Vou repor o meu amarelo indiano, porque eu preciso mais dele. E dá para usar fundo de quadro, dá para usar em peças de cozinha, peças de banheiro. Dá para fazer caixas nesse estilo outonal, uma caixa toda nesse estilo, e daí você coloca umas folhas dessas na tampa da caixa, fica muito lindo. Olha só que coisa mais linda, esse amarelo indiano aqui eu sou apaixonada. Ó, vou subindo, tá? Aqui eu fechei bem a cor, lembrando, e aqui eu dou umas batidinhas para não fechar tudo os tons que eu quero nas minhas folhas. Ó, aqui dá de ver bem como que ela fica estranha, né? Estranha não, ela tá linda. Só que assim, o amarelo indiano vai dar todo aquele toque final aqui nas minhas folhas, misturando os tons. Porque ela ainda não tá seca os tons que eu fiz antes, que eu subi, de cima pra baixo. Olha, aqui eu só dou batidinhas aleatórias. É aqui que eu concentro mais o meu amarelo indiano, que seria nessas pontas, pra me fazer esse efeito aqui. Olha só. Tá? Eu vou dar uma secadinha, por quê? Agora, o que que eu vou fazer? Vou secar, vou voltar com o meu amarelo indiano só nas pontas até essa altura aqui, ó. Até essa altura aqui, eu vou voltar com o amarelo indiano, tá? Prontinho. Vou repetir o processo, só não vou até em cima, tá, gente? Aqui sujei a minha mão. Só deixa eu ver se elas não estão muito quentes, para não alterar a cor, tá? Elas estão um pouquinho quente ainda. Mas essa aqui já tá esfriando. Vou botar na sequência de temperatura. Aqui tá mais quente, deixa lá. Essa já tá mais fria. Então, aqui, ó. Vou repetir o meu amarelo indiano até esse tom aqui, ó. Opa. Até nessa segunda folha, podendo pegar uma ponta dessa aqui, tá? Deixa eu só segurar aqui, pra vocês verem. Ó, basicamente isso. Muito rápido de fazer essas folhas. E olha, repara que ela já tem um brilho. Por quê? Porque o gel envelhecedor, ele dá esse brilho, tá? Então, é legal também que se você usar o gel envelhecedor aqui, ó, pra fazer dessa forma que eu estou fazendo, dá pra fazer tudo isso com a tinta só. Mas eu prefiro o gel envelhecedor, ele já dá esse brilho, já protege a tua peça, já vai proteger a tua peça e ainda por cima você não vai precisar envernizar. Aqui atrás, então, se eu passar marrom, eu vou ter que dar uma cerinha ou um verniz. Ou posso usar o betume mahogany aqui atrás. Com batidinhas, eu deixo essa peça prontinha, linda e protegida. Então, vamos lá. Vou pegar mais um pouquinho aqui. Outra batidinha.
até aqui na ponta. Se usar todos esses efeitos no MDF aqui, no caso, sem passar o mineral ou branco, tá? Eu usei mineral porque eu não queria o branco, que ele é mais aceso que o mineral. Não vai ficar igual esse efeito aqui, tá? Por isso que eu passei o mineral embaixo, para que seja esse efeito aqui na mistura com a tinta e o gel. Não coloco nenhuma buchinha na água, porque se eu precisar dar algum retoque, ela vai estar ali pronta para meu uso. Porque se eu molhar, eu vou ter que torcer bem, a água vai sujar, porque vai misturar todas as cores, e acaba que altera o teu trabalho, né? Porque você vai acabar tendo que fazer tudo muito rápido, e pode ser que a tinta não saia o suficiente da tua esponja. Vou secar novamente. E daí eu vou bater, vocês viram que eu peguei o tom de rústico, né? Eu vou dar uma batidinha por cima para dar uma queimada, que é quando aquelas folhas começam a secar para cair. Isso acontece muito aqui na minha cidade, principalmente quando chega o inverno, né? Porque aqui o inverno é mais rigoroso e isso acontece bastante aqui com as folhas. Essas folhas não são as de plátano. Eu tenho a de plátano, só que eu optei por fazer as de mostera, para mostrar que elas também ficam lindas nesse tom de outono. Mas também tenho no catálogo as folhas de plátano, que eu também tenho intenção de fazer umas pencas, tá? Porque assim, eu sou apaixonada por essas pencas. Então, eu quero fazer pencas de todas as folhas que eu vendo. Então, eu vou fazer a de plátano no verde, porque por enquanto agora ela tá começando a secar. Ela ainda tá um pouco verde, puxando pro amarelo. Amanhã eu vou passar em várias árvores, tá? De plátano. Ah, não vou passar amanhã. Não, acho que eu vou passar. Vou ver com meu marido. Se a gente passar, eu vou pedir pra ele parar e eu vou fazer uma filmagem. Então, elas estão começando a ficar com os tons de outono, mas algumas ainda são verdinhas. E eu vou mostrar pra vocês como são lindas. Então, agora eu pego essa pequenininha, ó, ela é desse tamanho aqui, ó. Porque eu quero só umas batidinhas no marrom, no meu rústico. Ela também tá úmida. Aí eu preciso, né, matizar aqui. Deixa eu só limpar aqui onde não devia pegar. E aqui, ó. Vou bater aqui em cima, tá? Mas, ó, uma batidinha bem de leve. Só nessa beiradinha da primeira, ó. Tá vendo ali? Na primeira, na segunda. E nessa maiorzinha do lado de cá. Porque depois eu vou vir, ó, e dar uma entradinha ali, tá? Só isso. É aqui que eu vou usar o meu rústico, tá? Venho aqui. Pego um pouquinho aqui nessa área. E aqui no meio. Vou deixando de lado pra ir secando. Porque depois eu venho com, ó, a sombra, aquela que, né, que eu amo usar. Já fiz várias aulas pra vocês usando as sombras de olhos. Vou usar aqui também. Ela vai deixar a minha peça um pouco mais fosca, aonde eu vou usar. Não tem problema, tá? Quem gostar de uma peça bem brilhante, pode passar verniz. Eu prefiro com a cor natural. Com a cor que a sombra vai deixar, tá? Pra mim não vai ter, não vou passar verniz. Preciso secar pra poder vir com a sombra. Depois que eu fiz isso, ó,
aqui tem uma manchinha branca, mas não faz mal porque a minha sombra vai tirar. Eu venho com a sombra. Opa. Essa sombra aqui é da Ruby Rose. Sombra para sobrancelhas. Ó, tem esses tons. Então, eu vou pegar o terceiro tom, tá? Porque o último é o preto. E eu não vou usar o preto, ele é um tom marrom que eu tô usando. E eu venho aqui e, ó, mais pra fora do que pra dentro, tá? Legal? Mais pra fora do que pra dentro. E venho até aqui, ó. Só que o que vai acontecer? A parte ali de cima vai ficar um pouco mais escura, porque eu bati por baixo. Aqui faz só isso aqui, ó, no meio. Porque por baixo eu tinha batido o meu marrom rústico. Então, vai mudar o tom. Vai ficar mais escurão em cima e um pouco mais claro nas de baixo, ó. Preciso fazer isso para depois eu vir com a luz aqui do meu laranja e aqui embaixo a luz do meu amarelo. Então, faço isso em todas elas, tá? Ó, venho ali. Eu tô usando aqui um EVA, mas ele vai soltando o pozinho. Aí, o que eu faço? Eu pego um pouco do pó que tá aqui no EVA também. Ó, vou pegando aqui. Aqui faz assim, ó, que pega toda essa área ali. Gente, vocês vissem isso aqui pessoalmente, tá muito show. Olha só, vocês conseguem perceber a diferença, ó. Essa daqui já com a sombra e essa aqui sem a sombra, olha só. A diferença que dá. Aí, depois eu venho só com a luz. E faço em toda ela isso. É algo que vende bem, tá? Eu só mostrei para uma pessoa qual era a aula que eu ia dar. Essa pessoa ficou doida já pela peça. Só que eu quero mostrar para vocês, aqui eu vou fazer. Eu só não sei assim, se vocês quiserem eu posso fazer aqui como uma aula, tá? Vou fazer uma linda que vai se transformar numa guirlanda. Que eu vou fazer para minha porta. Daí eu vou mostrar para vocês e vocês me digam o que vocês vão achar. Fiz em todas. Olha como é rápido de fazer. Tô fazendo 4 aqui, ó. E agora já vou pra... Só limpar aqui meu EVA que tá sujinho. Agora nós vamos pra luz. Pra luz, cabo amarelo, usei 2, ó. Esse aqui eu peguei um redondo de cerda dura, cabo amarelo. E esse aqui um chato, ó. Essas cores aqui eu já usei ontem, por isso que eu não lavei, porque eu vou usar agora de volta. Então, eu vou pegar aqui, ó, meus 2 tons, tá? Vou trabalhar primeiro com o laranja na parte de cima, e daí o amarelo na parte de baixo. Posso pegar na própria tampinha. Ó, vou limpar aqui, tiro o excesso, tá? Não pega muito pouquinho, mas também não pode ter excesso no pincel, tá? E daí eu venho aqui, ó. Primeiro eu começo com a mão leve, depois eu vejo como que ele vai reagir, tá?
Vocês vão ver que vai aos poucos mudando o tom da tua folha. Tô pegando mais um pouquinho. Porque assim, ela vai sujando o pincel com o pó, tá? Então, eu prefiro ir colocando devagarinho a tinta, para que não altere muito rápido e, ai, me arrependi, o que que eu faço agora? Claro que você sempre vai conseguir consertar com as tuas bonequinhas ou buchinha que estão ali com a tinta que ainda não foram para água. Aí você consegue retocar tudo de volta. Mas se você fez assim, ó, de um jeito que você gostou, tranquilo, ó. Aqui já dá de ver a diferença, ó. Aí, se você quiser deixar um pouco mais aparente esse laranja, o que que eu vou fazer aqui? Vou dar batidinha aqui no meio, tá? Onde tem esses furinhos aqui, ó. Tô dando só batidinhas aqui, tá? Vê que eu não tô indo pra outro lugar. Tô em volta, não vou cobrir esse marrom ali, mas eu tô aqui, ó, na parte de baixo, onde tem esses furos. Eu tô dando batidinha nesse tom. E aqui eu venho até próximo daqui. Ó. E agora vamos para outra. Aqui primeiro eu circulo aonde eu vou fazer, que é, ó, venho pra cá, aqui em cima. Eu só não vou muito perto do marrom, porque eu não quero alterar o tom do marrom que tem lá e desse que tá aqui, ó, no início. Então, aqui eu vou circulando o tom. Aí, depois eu venho com a batidinha que é pra acentuar esse tom de laranja. Vou colocando mais tinta, por quê? Porque ela altera conforme o pó, né? O pó da sombra. Ó, daí circulou, como eu tô com tinta aqui legal, eu ainda vou dar batidinha em volta aqui dos círculos. Pego mais um pouquinho. E venho aqui de novo. Vai soltando o pelinho do pincel, daí você tem que ir tirando. Mais duas aqui. Mesmo esquema, com a mão leve, circula, puxa aqui pra dentro. Tiro tudo que é pelinho que cai, tá? Depois a gente arruma tudo isso. Dou uma batidinha assim. Reponho depois um pouco da tinta e volto a bater só em volta dos círculos. Aqui tá a tinta. E agora eu vou dar batidinhas aqui onde estão os furinhos. Furinho, círculo.
Vamos para o último. Circula. Feito isso, eu vou trabalhar com o tom de amarelo, tá? E o tom de amarelo vem de baixo pra cima, porém, ele não vem até em cima. Ele não vai chegar aqui em cima nos tons escuros e nem nesse laranja aqui pra cima. Fecho aqui e vou botar um pouquinho na minha bandeja. O amarelo... Opa, amarelo limão. E vou trabalhar com esse pincelzinho aqui. Peguei ali, ó, vou virar o meu papel, pra não alterar a minha cor. Ó. Essa cor é bem mais acesa. Viro do contrário e venho dando batidinha aqui embaixo, ó. Pera aí, deixa eu tirar um pouco mais. Você pode aqui, ó, tô passando e tiro o excesso com o dedo. Ó, de baixo pra cima eu tô fazendo agora. Primeiro eu tirei o excesso porque tava forte, aí como você tira, você só passa o dedo, ó, tá? Ó. Já com o amarelo e sem o amarelo. Aqui tem o laranja, mas não tem o amarelo, tá? Então, aqui, ó. Vai repondo. Dá a batida, tira o excesso. Dá a batida, tira o excesso. Aí, agora, puxa de baixo pra cima, ó. Eu faço isso do lado de cá até essa altura, mas não faço na folha toda, tá? Só na pontinha. Essa aqui eu faço um pouco mais, essa aqui também faço mais, porque é aqui que vem os tons claros da luz. Depois que ele seca, eles vão alterando, tá? Aqui já tem os dois. Agora, vamos para esse aqui. Já tô com a minha mão toda. Toda. Vamos dar batidinha primeiro para liberar a carga que tem nele, no pincel, tá? E vem de baixo para cima com a mão leve, tá? A mesmo sentido que a gente faz com o betume cera em algumas peças.
Aqui eu tô puxando pra baixo porque pegou um pouco de excesso. Vamos para a próxima. Tem que pegar mais aqui. Puxa de baixo para cima. Então, vocês veem que os únicos pincéis para pintar foi usado só o de sombra, né? Aqui, no caso, é só para fazer luz. Que tem que ser feito com esse aqui para não usar o chanfrado. Até porque o chanfrado não daria esse tom de luz. Ó. Show de bola. Imagina isso aqui nas folhas de plátano, que eu vou fazer também. Ó, conforme vai secando, ela vai ficando mais escura, daí você pode vir e arrumar. Mas, enfim, tá ótimo. Agora, vamos montar. Deixa eu explicar pra vocês aqui, ó. A corda de rami, eu peguei essa mais grossa. Peraí, que eu tenho aqui no ateliê, tem no catálogo, eu acho. 1,5 metro, tá? Essa corda aqui, ó. Também vai ter no bazar para vender os pacotinhos com a corda. E os pacotinhos acho que vai ter 5 metros, tá? E tem 1,5 metro cada uma que eu vou usar. Como ela é mais grossa, eu vou passar ela aqui no furo, ó. Porque essa mostera, ela já tem o furo, tá? Passo ela aqui no furo. Engato aqui, ó, pra ficar no mesmo sentido. E puxo até aqui embaixo. Aí, aqui, eu dou um nó. Dou um nó aqui no final. Ó, encosto aqui, puxo. Ficou assim. Aí, vai uma dessas bolinhas. Eu tô usando o tom escuro, que eu acho que combina mais com o trabalho que tá sendo feito, tá? Eu prefiro o escuro. Claro que você pode usar o tom que quiser. Colocou essa bolinha aqui, ó. Dá um nó aqui em cima, com as duas cordas. Mas dá esse nó aqui, ó. Pega, une as duas. E dá esse nó que a gente passa por baixo com as duas cordas. É o nó diferente do que eu fiz ali no começo. No começo eu fiz o nó aquele de amarrar cadarço, né? Dei um nó só. Ó, aqui fica esse nó. Coloca mais uma bolinha. Ela vai parar aqui nesse nó, ó. E faz mais um nó aqui em cima. Pra daí depois você pegar e juntar e montar a tua penca. Ó. Tenho aqui já duas prontas. Então, assim, ó. Vou montar as pencas. Vou fazer uma por uma. Só tem mais 3, tá, gente? Vou fazer enquanto tô aqui ao vivo. Que eu quero que vocês vejam a peça pronta. Não adianta eu querer... Ah, vou montar depois. Vocês têm que ver aqui pronto. Atrás vai ser pintado, tá? Pode fazer com 1 metro, 1,20 m também. Só que daí você vai ter uma penca mais curta, tá? Só isso que vai mudar daí. Ó, esse nó aqui... Deixa eu botar mais perto. Eu faço esse nó aqui, ó. O nó que a gente usa pra fazer o laço no cadarço, quando você vai amarrar o tênis. Mas é só um também, tá?
Amarra ele firme aqui, ó. Aí puxa aqui pro meio, ó. Puxa ali, tá ali, ó. Puxa pro meio, daí vem com a bolinha. Essa bolinha que eu tô usando aqui é de 18 milímetros. Dou um nó aqui em cima. Opa. Dou um nó aqui em cima. Daí, coloco mais uma. Opa. Ó. Fica um efeito muito legal com esses nós. Vamos lá para mais uma. Só falta duas agora. Daí já vamos finalizar. Ó, encosto ali. Opa, escapou da mão. Puxa um pouquinho. Dá um nó aqui. Depois que ela tiver montada, claro, vocês vão pintar atrás antes de montar. Mas como eu quero mostrar pra vocês montada, eu não posso pintar agora porque vai se estender muito a aula. Então, eu vou pintar depois de montada mesmo. Que vai dar boa, vai ficar certinho. Ó. Coloco aqui. Fecho aqui. Ó. Vou colocar mais uma. Todas elas vão ser igual, tá? Com o mesmo acabamento. O que vai mudar é na hora de montar. Se eu quero deixar alguma mais... Ou uma do lado da outra, ou se eu quero deixar uma mais alta, uma mais baixa. É isso que vai alterar só. Ó. Bem legal. E vamos pra última. No caso aqui, eu tô usando 5, tá? Mas dá pra fazer com 4, com 5, com 6. Pode fazer também com 3. Mas eu acho que com 5 fica uma penca muito linda. Com 5 peças. E se quiser menos, também dá. Nesse caso aqui, ó, eu vou... 5 peças deu 3, 6, 7 metros e meio de rami, tá? 7 metros e meio de rami foi usado aqui. Então, no bazar ele vai estar com preço bem legal, se eu não me engano. E esse mais grosso daí, ele fica uma penca mais robusta, né? Você não precisa usar tanto. Quando você usa o fino, você usa bem mais rami pra ficar aquela penca bem cheia. Mas aqui já como ele é grosso, ele por si só já fica bem aparente. Ó. Opa. Olha só, coisa mais linda. Então, como que eu vou fazer agora? Vamos lá. Vamos colocar tipo aqui uma. Porque daí assim, ó, você coloca na tua mesa. Eu faço assim, né? Tô fazendo do meu jeito. E vai colocando aqui, ó. Coloquei uma mais pra baixo. Essas duas quase na mesma direção. Uma mais aqui em cima, ó. Ou coloco... acho que eu vou pôr assim, vamos ver. Na hora que você levanta, aí você dá uma olhada como que elas vão ficar. Claro que você tem que ir girando e ajeitando. Se você não gostar,
você altera o formato, ó. Para elas ficarem assim, tem que ser colocado desse jeito que eu... Deixa eu virá-las de frente aqui para mim. É, eu gostei assim. É que eu gosto que elas ficam bem arrumadas, de forma que fique bem grossinha. Então, aqui, ó, eu só dobrei, ó. É que depois tem que arrumar bem certo, tá? Eu tô primeiro engatando aqui, porque eu quero amarrar em cima onde vai ser a parte de pendurar. Ó. Isso aqui sobrou, ó. Aí eu dobro aqui. Dobrei aqui. Aqui em cima, eu vou amarrar. Aí você vai ver que aqui, ó, sobra assim, tá vendo, ó? Você pega um desses aqui que é maior. Eu vou pegar um desse aqui. Um desse, ó. Peraí, esse é o maior. Vou pegar esse aqui. Vou cortar ele aqui. Soltei aqui, ó. Eu vou pegar ele e vou amarrar aqui. Vou dar umas 2 voltas só e vou amarrar atrás. Tem que amarrar bem firme para não soltar os outros, porque tem alguns que ficaram mais curto, que é o da folha que fica mais na ponta, ó. Tô amarrando aqui bem firme, vou dar 2 nó. Olha só, dei 2 nó ali, essa aqui seria a parte de trás, tá? Então, eu corto esse aqui. Esses aqui agora, ó, que estão aqui, eu corto eles basicamente aqui, ó, nessa altura desse, pra ficar todos na mesma altura. Ó, cortei ali. Deixa eu arrumar que isso aqui tá torto. Depois a gente tem que ajeitar uma por uma. Aí, o que que eu vou fazer agora? Eu vou desfiar, vocês já viram, eu fiz isso numa outra penca de cogumelo. Depois eles vão ficar todos arrumadinhos aqui pra frente, tá? Ó. Só porque conforme você vai segurando aqui, fica um pouco mais complicado. E eles ficam tudo pra frente. Aqui sobrou essas, ó, essas peças aqui, tá? Eu vou pegar esse aqui que é maior, ó. E tem mais um outro aqui. Esse aqui maior, eu vou desfiar ele. Como que eu vou desfiar? Eu vou tirar aqui, ó. Vou diminuir a quantidade de corda pra mim poder fazer o laço. Porque eu quero fazer um laço ali. Aqui tem mais 2. Ó. Aqui também tem 2. Aí eu pego eles assim avulso, ó. Eles ficam mais maleáveis quando você solta ele do fio. Porque o fio, ele é mais duro, ele é, parece que meio engomado até. E aqui você faz um laço. Aquele laço normal, tá?
Aqui você ajeita como quer. Deixa eu só ajeitar aqui. Eu seguro aqui, ó. E faço isso para apertar. Vou puxar um pouco aqui. E um pouco aqui. Aí é só pegar aqui, ó, aqui vai ser a parte da frente, ó. Só colar aqui em cima esse lacinho aqui, tá? Pode fazer dos dois lados o laço, mas eu vou fazer só de um lado. Não vou colar agora porque a minha cola não tá aqui. Então, aqui, ó. Depois eu vou ajeitar tudo. Beleza, pessoal? Olha. Deixa eu virar aqui. Pra engatar bem mesmo, bem certinho, é bom você colocar ela em algum lugar pendurado e daí você vai ajeitando as pencas pra lá e pra cá, tá? Mas é isso, ó. Espero que vocês tenham gostado da técnica que foi ensinada hoje. Depois eu vou tirar foto e botar lá no grupo de como ela fica pendurada, tá bom? Deixa eu só ajeitar aqui. Ó, assim ela tá. Só que tem que virar ela pendurada. Beleza, pessoal? Beijo no coração de todas. Aproveite a aula. Qualquer dúvida é só chamar. Qualquer dúvida que vocês tiverem referente a essa aula, pode comentar aqui. Ou também pode chamar lá no grupo do WhatsApp, tá? Beijo, Deus abençoe a todas.